Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, meus queridos amados irmãos, ontem eu fiz um vídeo subalterno, subordinado ao tema, obediente ao tema, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E ontem não deu para mim terminar essa mensagem, subordinado, obediente a esse tema, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Mas hoje nós vamos terminar em nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Eu quero começar esse vídeo fazendo oração, porque a oração é a chave da vitória. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, toma a direção, toma a primazia desse vídeo para a glória do teu nome, Senhor, do teu eterno e santo nome. Ó Deus poderoso, Deus de Israel, quero te apresentar cada irmão que está assistindo esse vídeo agora. E eu peço, meu Senhor, que o Senhor abençoe ricamente e poderosamente na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, vai curando os enfermos, vai resolvendo os problemas, vai resolvendo, meu Pai, problemas, causa na justiça, vai curando as pessoas que estão infectadas com Covid-19. Visita agora os hospitais, meu Senhor. Visita agora os enfermos com cura, com libertação, com salvação, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, também eu quero te apresentar os mendigos nas tuas mãos. Liberta os mendigos, salva os mendigos, tem misericórdia deles, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Supre as suas necessidades, dá o pão de cada dia, em nome de Jesus. Ó Deus, toma a direção, toma a primazia desse vídeo, meu Deus, para a tua glória, para a tua honra, Alabaxurabacandarai, para teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 17, e o versículo de número 3, que diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e viu a mulher sentada sobre uma besta de cor vermelha, ou de cor de escarlate, que é a mesma coisa, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Versículo 5 diz assim: E na sua testa estava escrito um nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, um dos anjos que derramou uma das pragas, chamadas as 7 taças da ira de Deus, ou 7 pragas do Apocalipse, capítulo 16, um dos anjos, após derramar uma das pragas sobre a terra, ele agora vai até João e convida João para testemunhar, para ser testemunha ocular da grande condenação, da grande meretriz, da grande prostituta que está sentada sobre a besta. Observe que no capítulo 17 do Apocalipse,
A Bíblia diz o seguinte: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Observe que em Apocalipse capítulo 17 fala de uma prostituta que estava sentada sobre muitas águas. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, agora fala da mesma mulher, fala de uma mulher que está sentada sobre a besta. Essa prostituta aqui, do Apocalipse capítulo 17, que está sentada sobre muitas águas, é a mesma mulher do Apocalipse capítulo 17, versículo 3, que está sentada sobre a besta. E levou-me em espírito a um deserto. Deserto aqui significa o mundo, um lugar mundano, um lugar corrupto. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor vermelha ou escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta aqui se refere ao anticristo, a besta que surgiu do mar em Apocalipse capítulo 13. A besta que surgiu do mar. Mas na Bíblia se refere multidão, povos, se refere nações. O anticristo, ele virá no meio de grandes nações, ele surgirá do meio de povos, de grandes nações da terra, porque mar na Bíblia se refere a nações. Águas na Bíblia também se refere a povos e nações. Então observe que no livro do Apocalipse, capítulo 17, o anjo convida João para testemunhar a grande condenação da prostituta que está sentada sobre muitas águas. No livro de Apocalipse existem 2 palavras que vêm do grego clássico, do koiné, que é o mais comum, mais popular, para a expressão juízo ou julgamento. A primeira palavra no grego para julgamento ou juízo recebe o nome de crisis. O que é crisis? Um julgamento em andamento, um juízo em andamento. A segunda palavra para julgamento ou juízo no grego recebe o nome de crima. O que é o crima? Veredito dado. A sentença que já saiu. Essa grande prostituta aqui do Apocalipse capítulo 17, ela já foi julgada. Deus agora está dando o veredito. Deus está dando agora a sentença da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ela já foi julgada. Agora Deus está dando a sua sentença. Deus está dando agora a sua sentença final, o seu julgamento final. E o julgamento não é para a salvação. O julgamento não é para ela se salvar. O julgamento é para a condenação. A sentença que Deus está dando é uma sentença condenatória, uma sentença de condenação. Porque essa prostituta, senhoras e senhores, fala de uma igreja que perdeu a virgindade. Fala de uma igreja que se corrompeu. Essa grande prostituta do Apocalipse capítulo 17 se refere à grande Babilônia, a morada dos demônios. A Babilônia que representa a rebeldia, soberba, arrogância. A Babilônia que Deus, usando os profetas Isaías e Jeremias, disse que ia destruir, e Deus a destruiu. Mas essa Babilônia aqui não está se referindo a uma cidade fisicamente falando, nem uma política fisicamente falando, não, senhores. Essa Babilônia aqui agora é uma Babilônia espiritual. Todos os lugares que tem moralidade, droga, feitiçaria, rebeldia, ocultismo, macumbaria, se intitula de Babilônia. Porque Babilônia significa a mãe da prostituição, a mãe da comercialização, a mãe do comércio, a mãe da soberba, da feitiçaria,
arrogância, a mãe da confusão, porque a palavra Babilônia, ela vem de Babel, e a palavra Babel quer dizer confusão. A palavra Babel significa confusão. A Bíblia diz que o anjo agora convida João para testemunhar a condenação dela. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 17, versículo de número 2, está escrito assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Os reis da terra e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vinho aqui é um simbolismo, porque várias expressões no livro de Apocalipse são simbólicas, outras são alegóricas, outras são literárias e outras são figurativas. Vinho em Apocalipse não está se referindo à bebida forte, não, senhores. Aqui é simbólico, aqui é uma simbologia. Vinho em Apocalipse se refere às falsas doutrinas. Quando a Bíblia diz, os habitantes da terra, os reis da terra que se embebedaram com o vinho da sua prostituição, isto é, os habitantes da terra, os reis da terra que enlouqueceram, se embebedaram com suas falsas doutrinas. Essa Babilônia aqui, senhoras e senhores, está se referindo a Roma papal, a igreja romana. A Roma papal, ela enganou e vem enganando os habitantes da terra com as suas heresias, com as suas palavras diabólicas, com as suas mentiras. Pastor Fabiano Santana, como é que o sistema papal, como é que a igreja romana, no meado da história, vem enganando a humanidade com as suas falsas doutrinas? Por exemplo, as novenas que elas fazem é falsas doutrinas. A Bíblia não fala em novena, missa, reza. Tudo isso são falsas doutrinas. As pessoas terem que ser salvas por intermédio de obra. As pessoas, para alcançarem um milagre, precisam fazer voto, precisam andar descalço, precisam levar uma pedra na cabeça ou nas mãos de mais de 50 quilos para alcançar o milagre. Isto é, falsas doutrinas do governo papal, do sistema papal, da igreja romana. Essa Babilônia aqui, senhoras e senhores, está se referindo literalmente a uma igreja que se perdeu, a uma igreja corrupta que se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra também entraram a ela e se prostituíram com ela, porque se embebedaram com suas falsas doutrinas. Senhoras e senhores, prestem bastante atenção. A igreja católica romana, quando ela começou, ela seguia a doutrina dos apóstolos, ela praticava a doutrina do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que está escrito: e eles eram unidos até no repartir do pão, porque eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles perseveravam nas orações e na comunhão. A palavra comunhão no grego recebe o nome de koinonia, que significa repartir bens em comum. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, e nas orações, no repartir do pão e na comunhão. Então a igreja romana, quando começou, ela seguia a doutrina dos apóstolos. Ela perseverava no repartir do pão, vendia suas propriedades para ajudar os menos favorecidos, para ajudar os pobres, os necessitados. Ela seguia a doutrina dos apóstolos. Mas quando os romanistas, os romanos entraram na igreja católica, a igreja católica se corrompeu, a igreja romana se perdeu, se corrompeu. E uma vez que ela se corrompeu,
ela passou a cobrar indulgência. Os papas da Igreja Romana emitiam certificado com o perdão dos pecados dos membros da igreja. Só eram os membros da igreja dar dinheiro que estavam perdoados de seus pecados. Só eram os membros da igreja pagarem indulgências que eles estavam perdoados dos seus pecados. Nem precisavam se arrepender, nem precisavam pedir perdão a Deus dos seus pecados. O que Deus oferece de graça para o ser humano, que é o perdão dos seus pecados, a igreja romana estava cobrando dos seus fiéis, dos seus membros. Eles emitiam certificado e eles garantiam também o perdão dos pecados até de quem tivesse parente no purgatório. Porque um dos dogmas da Igreja Católica é que entre o céu e o inferno existe o purgatório. Os papas emitiam certificados e dizia assim: se vocês pagarem dinheiro para nós, se vocês pagarem indulgências, até os parentes de vocês que estão no purgatório, porque não satisfez a justiça divina, a justiça de Deus, e estão no purgatório, vão ser perdoados dos seus pecados. A Igreja Católica, senhoras e senhores, só quem ocupava os cargos eclesiásticos, os maiores cargos de bispo e papas, eram pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro. A igreja se perdeu. Essa grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não é prostituta. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou me referindo à convenção, porque a igreja de Jesus não é convenção. Quando eu falo da igreja de Cristo, eu não estou me referindo à secretaria. Não, senhores. Quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou me referindo à convenção de pastores, bispo, não, a cargos eclesiásticos, não. Quando eu falo da igreja de Cristo, eu estou falando de nós, ovelhas, rebanho do corpo do Senhor. A igreja de Cristo, ela permanece virgem. A noiva de Cristo é virgem. Paulo, escrevendo sua carta no ano 58 da era cristã, depois de Cristo, para a igreja de Corinto, a capital de Coríntio era a Grécia. No ano 58 depois de Cristo, o apóstolo São Paulo disse, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo disse: eu estou vos preparando como a noiva virgem, sem ruga, sem casta, sem mácula, para vos apresentar a um esposo, a saber, a Cristo. Então, a noiva do Cordeiro é virgem, é pura, ela não se contaminou com o mundo, ela não perdeu a inocência, ela não perdeu a virgindade. Mas essa grande prostituta aqui também não está se referindo a Israel. Israel é a mulher que deu à luz ao filho, em Apocalipse capítulo 12, o filho varão, e a Bíblia diz assim, e a mulher fugiu para o deserto. Aquela mulher que fugiu para o deserto é Israel, que durante a grande tribulação, quando o anticristo governar, um grupo de israelitas judeus irão para o deserto. A expressão que a mulher deu à luz a um filho, e o filho foi tomado para Deus, se refere à nação judia, se refere a Israel, se refere aos hebreus. E aquele filho varão que a mulher deu à luz se refere a Jesus Cristo, que foi tomado para Deus. Senhoras e senhores, então, essa grande prostituta não é a noiva de Cristo, porque a noiva permanece virgem e a igreja é virgem. Não é Israel. Essa grande prostituta é a Roma papal, é a grande Babilônia, é a grande cidade de Babilônia. Essa cidade é grande, por isso que a epígrafe fala de grande prostituta, e a Bíblia se refere a ela como grande prostituta. Babilônia, Babilônia de Nabucodonosor, Babilônia de Nimrod, Babilônia dos pecados
de lesbianismo, homossexualismo. Babilônia, morada dos demônios. Babilônia, que Deus disse que nos últimos dias Ele vai destruir esse império satânico e demoníaco. Senhoras e senhores, quando a Bíblia fala de Babilônia, está se referindo a um poder satânico, a um poder diabólico, pois em Apocalipse capítulo 17 está falando da Babilônia espiritual, da Babilônia mística, a qual ela vem enganando reis da terra, povos, nações, raça, tribos e língua, com as suas heresias, com as suas mensagens mentirosas. Mas Deus vai destruir na era da grande tribulação a grande Babilônia, a mãe do comércio, a mãe da comercialização, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Babilônia tem uma importância profética em toda a Bíblia Sagrada. Qual a importância profética de Babilônia? O espírito que conduziu Nimrod e a população do mundo num período primitivo continuou operando sobre tudo nos dias do profeta Daniel. Naquela época, a Babilônia, com seus famosos jardins suspensos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim, Babel representa a glória, a soberba e o orgulho do homem, porque em Babel os homens construíram uma torre para se engrandecer, para fazer célebre o seu nome, para ganhar fama, para ganhar holofote. Por isso que os homens, Gênesis capítulo 11, construíram a torre de Babel. E Babilônia, ela é proveniente, é oriunda de Babel. A glória humana, a grande Babilônia, a opulência de Babilônia ultrapassou todos os limites desde o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, a cidade de Babilônia foi destruída. Babilônia foi destruída pelo rei Sírio no ano 539 a.C. A Babilônia física, a Babilônia cidade, ela foi destruída. E quem profetizou a destruição dela? Isaías capítulo 13. Eu vou lhe provar biblicamente. No ano 740 a.C., o profeta messiânico Isaías. O nome Isaías significa Deus salva, ou Deus é salvação, ou Deus é salvador. O profeta Isaías era filho do rei Amós e não do profeta Amós. O rei Amós, por sua vez, era irmão do rei Amazias. O rei Amazias, por sua vez, era pai do rei Uzias, que reinou em Dona Judá 52 anos. Esse rei Uzias, senhoras e senhores, era primo do profeta messiânico Isaías. Isaías também recebe o nome de profeta paralaenso, o profeta do palácio, pois no ano 615 a.C., ele já predicava, ele já profetizava, ele já vaticinava no palácio de Acaias, no palácio do rei Acaias. Isaías, no ano 740 a.C., ele profetizou a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Diz assim Isaías capítulo 13: peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai a bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-la com a mão, para que entre pelas portas dos príncipes. Já em Isaías capítulo 13, versículo 21 e 22, e o versículo também de número 19 e 20, ele profetizou sobre a queda de Babilônia como cidade. E Isaías profetizou que Babilônia nunca mais será reconstruída. A Babilônia hoje, senhoras e senhores, ela está localizada
no Iraque, no antigo Oriente Médio, só que ela está caída. Ninguém tem o poder de levantar a grande Babilônia como cidade. Ninguém tem o poder de reconstruir das cinzas a grande Babilônia, porque Deus disse que como cidade